Show de bola, gente. Vamos começar então o nosso estudo. E agora a gente hoje vai trabalhar um pouquinho sobre o serviço, né? Então, até aqui a gente já estudou e aprendeu sobre o caráter cristão. Então, para liderar o rebanho do Senhor e o povo de Deus, nós precisamos ter um caráter cristão, nós precisamos ser gente parecida com Jesus. Deus não está muito preocupado com melhores métodos, mas em fazer de nós melhores homens, as pessoas certas para poder fazer essa obra. Então, a gente aprendeu sobre esse caráter cristão, ser discípulos de Jesus, e a gente também viu sobre comunhão. Então, uma vez que nós somos chamados, somos salvos, regenerados, nós somos chamados também a viver na comunidade, compartilhar com os nossos irmãos as suas necessidades e viver em comunhão, né? Então, necessariamente, se a gente é salvo, a gente precisa entender o que é viver em comunhão, né? E viver em comunhão é andar junto com os nossos irmãos, entender o que eles estão passando, suprir as suas necessidades, e viver em comunidade vai nos levar necessariamente ao serviço, que é o tema da nossa aula de hoje, sobre o serviço, sobre a diaconia, né? Então, todo crente é chamado a servir. Todo crente é chamado a ser um diácono, tá? Então, a gente vai aprender sobre isso, e basicamente aí, né, o diaconato, né, esse ministério, esse exercício da diaconia, vem aí no Novo Testamento, com essa palavra diáconos, que basicamente é transliterado para o português como diácono, e aí esse diácono é alguém que executa os pedidos de outro. Ele é um servo, ele é um ministro, é alguém que executa um serviço, normalmente servindo outros, tá? Então, ele é usado por Deus, aí no contexto cristão e de igreja, para poder servir outros, né? Aí nós temos o diáconos, que é o nominativo, nós temos o diaconel, que é o verbo, basicamente, então, é servir, né? Ministrar, render ofícios ministeriais, atender à mesa, servir comida e bebida para convidados. Então, basicamente, aí seria, né, usado também para um garçom, para alguém que está servindo a outros. E diaconia já seria aí o serviço, né, o ministério, o ofício. E essa diaconia não é somente para diáconos, mas o ministério para evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores, eles exercem diaconia, eles estão servindo o rebanho de Deus de muitas maneiras, né? Então, a gente tem um modelo a seguir e a gente tem uma pessoa a imitar, o Senhor Jesus, que em todo tempo vai dizer para os seus discípulos que entre eles ele era como servo, que ele era como diáconos. E nós, como povo de Deus, precisamos entender que à medida que a gente cresce na fé, cresce no conhecimento da palavra, cresce no conhecimento de quem é Jesus, nós precisamos cada dia mais ser parecidos com ele. E isso nos leva a sair do centro, isso nos leva a sair do conforto e nos leva a servir mais, servir melhor, ter uma ênfase maior no outro do que em mim. No rebanho de Deus, na igreja do Senhor, à medida que a gente cresce e à medida que a gente galga posições mais elevadas no sentido de liderança, isso vai nos levar a servir mais. Isso tem que nos levar a ser mais servos e não menos. No mundo, normalmente as pessoas vão procurar cargos maiores e galgar posições de liderança cada vez mais elevadas, no intuito não de servir, mas de ser servido, de ter mais pessoas para que ele possa mandar, para que ele possa delegar, para que ele possa exercer a sua liderança, a sua chefia. No reino de Deus, não.
o reino de Deus, quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais a gente vai servir. Então, quando a gente olha para os evangelhos, quando a gente olha para o nosso Senhor Jesus Cristo, como ele de fato serviu e como ele de fato viveu, nós percebemos que Jesus nunca se colocava entre os discípulos em uma posição superior. Jesus nunca se colocava em uma posição dos seus discípulos estarem servindo a ele, deles estarem procurando aliviar, né, a jornada de Jesus. Ele não era carregado, você não tinha, né, uma carruagem para Jesus e pessoas puxando, como era o caso dos governantes, dos superiores, dos sumos sacerdotes, sempre sendo paparicados, sempre recebendo do bom e do melhor, comendo melhor do que os outros, recebendo mais do que os outros, tendo mais recursos do que os outros. Com o Senhor Jesus, em nenhum momento isso acontece. E ele merecia. Ele era o próprio Deus. Ele não tinha pecado algum. E ele era o rei de direito. Então veja, Davi, Saul, todos os reis de Israel, eles tiveram regalias. Eles vieram para reinar sobre o povo e eles tinham regalias e eles recebiam mais do que o povo tinha. A comida deles era melhor. Eles tinham servos, eles tinham gente para poder servir e tornar a vida deles melhor. Eles tinham gente para estar ali lendo para eles, fazendo comida para eles. Eles recebiam tributos e eram sustentados. Eles não tinham que trabalhar, eles recebiam tributos, eles eram sustentados pelo povo. E o Senhor Jesus? O Senhor Jesus, ele trabalha, ele tinha ofício de carpinteiro, ele até o início do seu ministério, ele que se sustenta, ele não tinha ninguém o sustentando. Com o início do seu ministério, quando ele passa, então, de forma integral a ensinar, ele começa a receber ofertas, mas não apenas para si, para o sustento de todos os seus discípulos. Então, os recursos que eram dados ali, Jesus ele não tinha qualquer situação melhor do que a dos seus discípulos. Ele não comia melhor, a comida de Jesus não era diferente da comida dos discípulos, ele não vestia melhor, a roupa de Jesus não era melhor, pelo contrário. Ele que tinha milhares o seguindo, se ele quisesse fazer coleta e receber mais, ele teria muito. Mas é o que ele vai dizer, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, o Senhor Jesus ele não tinha imóvel próprio. Ele não tinha sequer um túmulo no nome da família para ser enterrado. Ele vai dizer, eu não tenho nenhum onde cair morto. Quando ele é enterrado, quando ele morre, ele é enterrado em um túmulo porque José de Arimateia o leva. Era de José de Arimateia, mas não era de Jesus. Além disso, nós temos o Senhor Jesus não tendo sequer animal próprio. Então, ele não tinha nem móvel, ele não tinha nem carro. O carro da época era um animal. Ele não tinha um animal próprio. Ele pega um animal emprestado para entrar em Jerusalém. As suas jornadas eram mais difíceis do que de muitos, que faziam as jornadas muitas vezes em animais. As jornadas do Senhor Jesus, juntamente com seus discípulos, eram a pé, desgastando, passando por riscos, em todo o tempo, servindo a outros. Ele, o tempo todo, se gastando para poder servir a outros. E Filipenses 2, 5 a 11 vai dizer isso para nós, que aquele que ele vem, e Paulo vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não julgou usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Veja, o que ele faz é que não é que ele deixa de ser Deus, ele continua sendo Deus, ele não abre mão de qualquer atributo divino, ele continua tendo esses atributos divinos, mas ele não os usa. Ele só vai usar os seus atributos a fim de cumprir a vontade do Pai e revelar-se, mas ele não usa esses atributos para tornar a sua jornada mais fácil. Ele não usa dos recursos e nem das pessoas para tornar a sua jornada mais fácil, tampouco usa dos seus próprios atributos para tornar a jornada mais fácil. Ele passa fome, ele não transforma pedras em pães. Ele não veio para isso. Ele não se cura para simplesmente não sentir dor.
Na cruz, ele sente sede, e ele podia transformar água em vinho, ele podia gerar água do nada, ele poderia saciar a sua sede do nada, ele poderia curar as suas feridas, ele poderia descer da cruz, ele poderia fazer qualquer coisa. Ele não faz. Ele vem para servir. Ele assume forma de servo. E aí Paulo vai dizer que nós devemos ter o mesmo sentimento e o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Queridos, se nós queremos liderar, qual que é a motivação do nosso coração? A motivação do nosso coração tem que ser igual a Jesus. E ser igual a Jesus significa que a gente tem que estar disposto a servir gente que não merece, servir gente pecadora, gente que não vale muita coisa, como eram os discípulos. E isso ele vai mostrar ao longo da jornada, ele assume a humanidade enferma, ele vem para servir, a gente vai ver isso o tempo todo, ele está curando pessoas, ele está se doando, ele não tinha tempo nem para comer e nem para dormir direito. Muitas vezes, depois de uma jornada intensa de cura e ensino durante um dia inteiro para milhares de pessoas, ao invés dele ir descansar e dormir, ele ainda vai orar porque ele precisa. Porque, sendo homem, ele necessita comunhão com o Pai. Ele é o ser humano perfeito, deve ser imitado por nós. Ele é Deus e ele jejua. E a gente acha que não precisa jejuar. Está doido. E aí, em João 13, queridos, diz o texto bíblico que o Senhor Jesus, tendo-os amado, amou-os até o fim. E então ele está prestes a entrar em Jerusalém, às portas da cidade, e aí ele prepara, então, todo aquele cenáculo. O cenáculo é preparado para que a ceia fosse dada ali na véspera da Páscoa. E a ceia é preparada no cenáculo, no segundo andar de uma casa, um local espaçoso. Ali naquele lugar nós temos uma mesa preparada. E normalmente o que acontece naquela época para festas, né, preparadas e jantares? Quando chegam os convidados, normalmente o anfitrião ele prepara para que os convidados sejam bem recebidos. Então, normalmente o servo da casa vai lavar os pés desses convidados. Né? Normalmente, porque nas ruas empoeiradas de Jerusalém e em todos os lugares não era asfaltado, o calçado não era fechado, eram sandálias, os pés sujavam. Você não entrava na casa com o pé sujo. Mesmo porque, para se sentar à mesa, você vai tirar a sandália e vai ficar com os pés ali próximo da comida. Não tinha cadeira, né? Não tinha mesa alta, era baixa. As pessoas se sentavam e se inclinavam ali próximo da mesa. E aí, normalmente, então, o pé era lavado por um escravo. Esse escravo, normalmente, não era qualquer escravo. Então, não era qualquer escravo do anfitrião que lavava os pés. Porque você tem escravos e escravos. Você tem o pedagogo, que era o escravo letrado, o camarada que vai cuidar da educação, do homeschooling dos filhos desse dono da casa. Você vai ter o mordomo, que é aquele que já é o cara que é bom de cálculo, é bom de administração, é o economista, o economos, cuida da lei da casa. Esse camarada é o mordomo. Então, ele vai administrar a despensa, né, da casa e vai organizar tudo ali. E você vai ter aquele que é o menos importante. Esse vai lavar os pés dos convidados. Quando eles entram, não tem ninguém para lavar os pés, mesmo porque o anfitrião é Jesus, ele não tem escravos, ele não tem servos. Quando eles vão entrando, tem ali do lado uma bacia, tem ali do lado um jarro com água, tem ali do lado uma toalha. Então, tem ali do lado algo preparado para que os pés sejam lavados, para que eles possam comer. O problema é que não tem ninguém para lavar. E aí a cena é detalhada para nós de forma muito vívida por João, que ele se lembra disso e ele relata isso 60 anos depois no Evangelho. E ele vai dizer então que os discípulos estão sentados ali e o Senhor Jesus se levanta e ele toma aquela bacia, ele derrama água nela, ele pega aquela toalha, ele tira a sua capa, a sua roupa, ele se cinge com a toalha e ele começa então a lavar os pés dos discípulos.
Aqueles discípulos viram aquela cena, eles viram aquela bacia, aquele jarro, e provavelmente eles pensaram, os pés do Senhor Jesus eu lavo, mas os pés desses outros de maneira nenhuma, eles ainda estão com síndrome do trono, eles ainda querem ser servidos, eles ainda estão seguindo Jesus no intuito de ter qualquer tipo de proeminência. Eles ainda não entenderam. Eles querem tronos enquanto o Senhor Jesus está indo para a cruz. E ele faz isso para ensiná-los. Tendo-os amado, amou-os até o fim. Eles logo o abandonarão. Mas o Senhor Jesus, ele vai morrer para que eles possam ser salvos. E aí ele começa a lavar os pés deles. Ele lava os pés de um a um. E ele vai dizer para eles: o que eu fiz a vocês, façam vocês também. O servo não é maior do que o seu senhor. Então, o que Jesus ensina é que no reino o maior é o menor. Nós estamos falando do rei do universo. Nós estamos falando do Deus que criou todas as coisas e ele está lavando os pés dos seus discípulos. Para que você quer liderar o povo de Deus? Se for para tosquear e para poder receber coisa em cima, ou louros, ou aplausos, ou para que as pessoas te vejam, segue não. Vai fazer outra coisa. Se for para dar a vida e morrer por esse povo, se for para servir, para poder cuidar e lavar os pés de gente que não merece. O Senhor Jesus lava os pés até de Judas. Ele lava os pés até daquele que nem crente é, daquele que é filho do diabo. Mas nós, como servos de Jesus, somos chamados a lavar os pés de todos aqueles que estiverem ao nosso redor na igreja do Senhor. Não importa quem, não importa o merecimento. Então ele vai mostrar isso para nós, que o discípulo é um servo. O discípulo não é maior do que o seu Senhor. Então, para liderar o povo de Deus, a gente tem que entender que a gente é nada. A gente tem que entender que o maior no reino é o menor. Que para poder servir o povo de Deus, a gente tem que baixar a bola. A gente tem que entender que são ovelhas de Jesus. É gente que está ali, que precisa ser cuidada. O líder é aquele que se gasta pelo rebanho, pelos seus liderados, é aquele que cuida deles, né? Então, nós somos chamados a exercer essa diaconia, né? No Novo Testamento, essa palavra aparece 34 vezes. A forma verbal diaconel, servir, aparece 37 vezes, e o substantivo diáconos, nós temos aí 29 vezes, né? Então, é algo que é repetido muito. Diaconia, diáconos, diaconel, é algo que muito se repete, é usado, por exemplo, para o servo de um rei, é usado para ministros. Então, Romanos 13, verso 4, literalmente ele vai chamar de diáconos de Deus, né? E ali ele está falando de governantes, está falando de gente os reis, ele está falando dos príncipes, está falando que são diáconos, ou seja, são aqueles que Deus levanta para administrar a terra, para administrar o povo, para governar o povo, mas eles não estão ali para governá-los no sentido de que devem ser servidos, mas para servir. Romanos 13 já ensina como que deve ser o rei. Paulo e outros apóstolos também são chamados de diáconos. O próprio Jesus, né, ele vai dizer isso entre os seus discípulos. Os professores, os mestres, né, cristãos são chamados também de diáconos de Cristo. E aí nós temos os textos. O Cristo é chamado de diácono da circuncisão, né? E aí diácono como ofício, né? Ele aparece aí em Timóteo e em Filipenses também nesse sentido de ofício, né? E aí o contexto de diaconia, né, em Atos, nós temos essa diaconia, né, sendo exercida no sentido de, a gente já viu comunhão e serviço. Comunhão e serviço andam juntos. Então, uma vez que a gente está em comunidade, necessariamente a gente precisa servir, e o servir significa cuidar das necessidades dos meus irmãos. Tá? O serviço, ele, como a gente já viu até aqui, ele não é algo específico, mas não apenas o cuidado das mesas, mas o serviço, inclusive do ensino, inclusive do cuidado com os doentes, o cuidado com aqueles que sofrem. Então, o que a pessoa necessita, eu sou chamado a servir, né? E esse serviço, então, ele
ocorre na igreja de Jesus, quando a gente vê o livro de Atos, por exemplo, em Atos 2, 42 a 47, diz que aquelas 3.000 pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, cada alma havia temor, os apóstolos eles faziam prodígios, sinais, aqueles irmãos perseveravam diariamente no templo e de casa em casa, partindo o pão, e eles contavam com a simpatia do povo, né? Eles vendiam as suas propriedades, distribuíam entre aqueles que necessitavam. Então, nós vemos aí serviço, diaconia e koinonia, comunhão, andando juntas. Qual o contexto? O contexto é de pobreza no meio da igreja do Senhor Jesus. O contexto é de uma população que está abaixo da linha da pobreza. Nós estamos falando de 80% da população que está no nível de subsistência ou abaixo dele. E aí o problema maior é que esses 3.000 que se convertem na igreja primitiva, nós estamos falando de uma grande maioria que vem de outras regiões. Eles sobem para Jerusalém para adorar, eles levam recursos para essa adoração, mas eles se convertem e ficam ali para ser discipulados, né? E ali, então, nós precisamos de mais recursos. E aí o que acontece? O pessoal começa a dividir entre si. E ali para poder discipular essas pessoas, que posteriormente vão ser dispersas. Esse povo não quer sair de Jerusalém, o Senhor Jesus mandou eles saírem de Jerusalém, fiquem em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, até que o Espírito Santo venha sobre vós, mas aí ele vai dizer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis meus testemunhos, tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o que ele está falando? É para poder ir, é para poder anunciar o evangelho em outros lugares. Então, quando eles não cumprem Atos 1:8, chega a Atos 8:1, que vem perseguição sobre Jerusalém e agora a igreja se dispersa. Esse povo que estava, esses 3.000 lá, que já não são mais 3.000, já passou de 5.000, agora eles se dispersam por todas as regiões e a gente chega no capítulo 8 e vê Filipe indo para Samaria e o evangelho crescendo em progressão ao longo do livro de Atos. Só os apóstolos ficam lá em Jerusalém. Mas nós estamos dispostos a morrer, nós vamos ficar, tem perseguição, nós estamos dispostos a morrer. Eles não entenderam, não é para ficar, é para ir. Aí, posteriormente, eles vão. Né? Pedro vai descer para Samaria, o Espírito Santo vai descer quando ele prega lá, depois ele vai pregar para Cornélio, em Atos 10, a gentios. E, por fim, nós temos o evangelho chegando aos confins da terra, por intermédio de Paulo, o apóstolo dos gentios. Né? Então, esse cuidado, né, essa diaconia, de fato, e todos nós somos chamados, os diáconos que estão aqui certamente precisam entender isso, aqueles que aspiram ao diaconato precisam entender isso, mas diaconia é para todo crente. Espero que você entenda isso. O ofício é para alguns, assim como o pastorado é para alguns. Entretanto, pastorear pessoas, cuidar, acolher pessoas é para todo mundo. Discipular, fazer discípulo de Jesus é para todo mundo. Servir é para todo mundo. Alguns lideram, todos servem. Alguns se dedicam ao ensino, todos pregam. Alguns podem ter alguma ênfase ministerial, todos têm que estar aptos a servir, a anunciar o evangelho, a viver em comunhão. Né? Então, cuidado com os pobres da igreja, em primeiro lugar. O cuidado com os pobres de fora da igreja, em segundo lugar. E aí, já no caso dos diáconos mesmo, a coleta dos dízimos e ofertas, o cuidado com aqueles que vêm e visitam a igreja, isso é para todo mundo. O cuidado com o templo, a manutenção, a construção, isso é para todo mundo. Na visitação dos irmãos, isso é para todo mundo. Cuidado com o culto e a vida da igreja, também para todo mundo. A única coisa que não é para todo mundo dessa lista aqui é a questão dos dízimos e ofertas, que é a administração. Né? Então, a administração, não, a recepção, a administração está com os presbíteros, regentes e docentes. E a igreja, então, é chamada a ser serva, a ser uma igreja diaconal. Né? O ponto, e aí a gente tem alguns textos, né, que vão nos ensinar sobre o cuidado com os pobres, né, vários dos textos. Posteriormente, aí você pode ver um por um. Hoje a gente não vai ver todos esses textos, mas basicamente vai falar do cuidado com a viúva, com o órfão, cuidado com o pobre, aquele que dá ao pobre, a Deus empresta, aquele que esconde os olhos do pobre, ele é maldito, ele será amaldiçoado. Então, necessariamente a igreja precisa cuidar daqueles que necessitam.
A gente viu algumas semanas aí em 2 Coríntios sobre essa questão da oferta e cuidado com os pobres. Nós aprendemos sobre isso. Que a igreja deve cuidar dos pobres, deve ser uma igreja que olha para os necessitados, que percebe os marginalizados, que se importa com aqueles que sofrem. Necessariamente, se a gente é discípulo de Jesus, a gente vai se importar com isso. Necessariamente, se a gente segue Jesus e a gente entende o que é a Bíblia, a gente vai olhar para o pobre, a gente vai olhar para o necessitado, a gente vai abençoar aquele que está sofrendo e aquele que tem poucos recursos, menos que nós. E sempre seremos o rico de alguém. Porque a gente pode falar, mas eu não sou rico. Você sempre vai ter mais que alguém. Você sempre vai ter algo que você pode compartilhar com alguém. Por menor que você seja, ou menos que você tenha, sim, você tem responsabilidade de cuidar daquele que sofre. Em Levítico 19, nós temos Deus chamando a igreja para ser santa. Sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. E ele chama, então, a gente viver essa santidade para ele, em um grau de imitação do Senhor Jesus, ou seja, a gente é chamado a ser semelhante, imitador de Jesus, na santificação. E aí, quando a gente olha o capítulo 19, que Deus está falando, sejam santos, como que o povo vai ser santo? Ele vai falar, então, ao longo de Levítico 19, do amor ao próximo, vai falar do relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo, o cuidado com o estrangeiro, o cuidado com aqueles que, os deficientes. Então, ele vai falar o cuidado com o cego, o cuidado com o manco, o cuidado com a terra, o cuidado nas relações de trabalho. Então, ele vai dizer ali, por exemplo, que você não pode oprimir o jornaleiro, ou seja, se tem alguém que está trabalhando para você e é um diarista, você vai pagar para ele. Você não vai deixar para pagar depois, porque ele é pobre, porque ele precisa daquele recurso. Você não vai dar menos do que ele merece. Isso deve nos ensinar quando você vai pagar uma faxineira, vai pagar para alguém que está te servindo. Você não vai oprimir essa pessoa ou vai pagar menos porque ela está precisando. Você vai pagar aquilo que é justo, ou a mais, para abençoar essa pessoa, se você pode. O cuidado com os que sofrem. Deus vai mandar, então, por exemplo, os pobres, os estrangeiros, a viúva, para não colher o canto da terra. As espigas que caírem não são mais suas, são para que o estrangeiro, o órfão, a viúva venham colher. É assim que começa o livro de Ruth. Quando ela chega de volta a Belém, ela cai no campo de Boaz e está ali uma viúva e estrangeira colhendo as espigas que caíram ali no tempo da colheita de Boaz. Ele está cumprindo a lei. Só que ele não só é um cumpridor da lei, ele manda derramar mais, para que esses estrangeiros, esses pobres possam colher mais. E Deus manda ainda mais recursos e faz que ele colha mais. Deus se preocupa com os pobres, com a viúva, com o estrangeiro, com os oprimidos, com a cura das nações. E nós somos chamados a nos preocupar também, a ser servos do Senhor Jesus, a sermos de fato uma igreja diaconal, né? Deus espera que nós sejamos uma comunidade de valores do reino. Deus espera que nós cuidemos uns dos outros, né? Sejamos aqueles que abrem as nossas casas, os nossos recursos, para poder cuidar dos nossos irmãos. Tem gente que está sofrendo, tem gente que está precisando, então nós somos chamados a poder abençoar esses irmãos, né? Então, entre os 12, a bolsa era compartilhada, né? Uma casa servia para muitos, e nós com o que nós temos. Somos chamados, então, a abrir nosso lar, abrir nossa casa, para abençoar os nossos irmãos na hospitalidade, nos pequenos grupos, nos lanches compartilhados, nos churrascos, nos acampamentos. Eu vejo alguém que não tem condição, eu pago para o meu irmão, eu ajudo o meu irmão. Ninguém precisa saber disso, né? Eu estou vendo algum irmão que precisa, eu estou vendo algum irmão que é um empreendedor, ele está começando, eu vou ajudá-lo, eu vou dar prioridade para ele, eu vou cuidar dele, né? Eu vou abençoá-lo. E aí, nesse contexto do hebraico, a palavra servir, avad, é usada muitas vezes a mesma para adorar, louvar a Deus, né? Então, a adoração a Deus não se resume apenas ao canto, apenas a questão de louvar. Adoração, eu estou adorando a Deus quando eu estou servindo. Então, no Antigo Testamento, o servir e o adorar vem na mesma palavra. Tá? Pode ser usada a mesma palavra.
Então, por exemplo, no Novo Testamento a gente vai ter isso também. Quando Cornélio, o anjo chega para Cornélio, ele fala assim: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas subiram à presença do Senhor, como aroma. Então, não foi só a adoração de Cornélio que subiu, as esmolas, o serviço dele subiu à presença do Senhor como adoração. Então, nós precisamos entender que nós adoramos a Deus quando servimos também. Obviamente que devemos adorar e servir. Essas coisas não são excludentes. Tampouco a gente deve enfatizar uma em detrimento da outra. Mas fazer apenas uma, Deus não vai receber. Há quem defenda só servir. Teologia da missão integral, a teologia aí da libertação, que vai dizer que você não precisa pregar, você não precisa enfatizar o evangelho. Se você cuidar dos pobres, você já está fazendo, cumprindo o evangelho. Não é verdade. Sim, devemos cuidar do pobre. Sim, devemos anunciar o evangelho. Sim, nós devemos chamar pecadores ao arrependimento. Sim, nós devemos jejuar, orar, comungar. Nós devemos, sim, né, ter toda a questão espiritual e toda a questão material. Essas duas coisas andam juntas. Ah, E aí nós temos a questão desse cuidado, serviço, tanto para com a igreja quanto para fora, né? Então, nós temos o auxílio aos pobres no contexto da igreja, né? Hospitalidade e deixar os bens à disposição. Então, na igreja, se há pobres, necessariamente nós temos que suprir as suas necessidades. Obviamente que nós não temos que dar mais do que nós temos, mas a gente não pode deixá-los em necessidade. Então, entre nós não vai ter quem passe necessidade, porque nós vamos suprir as necessidades dos nossos irmãos. E isso não apenas, veja, no serviço, não apenas em termos de recursos, mas em termos de cuidado com a alma, cuidado com o coração. Meu irmão, ele está sofrendo, ele tem em mim um ombro amigo para poder caminhar com ele. Meu irmão está sofrendo, ele tem em mim um ouvido para poder ouvi-lo. Meu irmão está necessitado, ele tem em mim alguém que vai estar ombro com ele. Eu dou para ele meu tempo, eu dou para ele a, a, o meu abraço, o meu sorriso, a minha oração. Então, você quer liderar o rebanho de Deus, você tem que ser alguém que está atento às necessidades espirituais e materiais do rebanho do Senhor e daqueles que o rodeiam. Querido, eu estou falando isso aqui porque meu desejo é que cada um de vocês entenda isso, para que nós tenhamos mais pastores no rebanho, mais gente cuidando de ovelha, mais gente liderando o povo de Deus. E a gente possa multiplicar, e a gente possa crescer, e a gente possa ter uma igreja vivendo o evangelho. A gente parar de brincar de ser crente, a gente parar de brincar de cristianismo achando que ser crente é ir na igreja no domingo só. Deus não recebe sua adoração se você não vive o evangelho. Deus não recebe seu culto. E talvez por isso, muitas vezes, você não desfruta tanto quanto deveria. Porque você está vivendo uma vida de egoísmo, de pecado. Deus não abençoa alguém que está vivendo em rebeldia. Quando sabe a palavra, mas não a pratica. Nós precisamos praticar. Nós precisamos cumprir isso. Né? É isso, tá? Por hoje. Eu vou